Qual o nome dessas duas almas? O nome, Ângelo? Falou Felipe, acho que outro é Gabriel. Pronto. Felipe e Gabriel. O Espírito Santo vai conversar com vocês sobre o estado que vocês se encontram, mortos. Vamos falar primeiro com o Felipe. Felipe, você é jovem ou é velho? Falou velho. Você estava doente? Tá falando que sim. Você estava no hospital ou em casa? Falou hospital. Você ouvia os dois canais do Espírito Santo? Falou que sim. Como que você conseguia ouvir no hospital? Falou pelo celular. Alguém te levou ou você podia ter um aí? Quer dizer, lá no hospital. Disse que podia usar às vezes. E você encontrou por acaso ou alguém te indicou? Disse por acaso. Você passou muito tempo ou pouco tempo ouvindo? Não sabe. Você aprendeu muita coisa? Tá falando que sim. E você aprendeu sobre o nome Yahushua? Disse que aprendeu. Você acreditou que o nome verdadeiro é esse? Disse que sim. Escute uma coisa, Felipe. O que o Espírito Santo vai lhe perguntar é aquele Espírito Santo lá do canal, viu? O que o Espírito Santo vai lhe perguntar é para colocar lá no canal, para que as pessoas que têm dúvidas sobre a morte, elas vão ouvir as suas respostas para elas terem uma consciência do que é morrer. Tá bom? Falou que sim. Para, através de você, você vir alertar outras pessoas que não acreditam que depois de morto continua vivo. Tá bom assim? Falou que sim. Você vai colaborar com o Espírito Santo? Disse que vai. Correto. Então, você estava lá no hospital, você estava sozinho ou tinha alguém com você? Falou sozinho. E como foi que aconteceu assim a morte? Como foi você morrer? Ele falou dor só. Você sentiu dor aonde? Falou no corpo todo. A dor não começou assim em uma parte? Foi no corpo inteiro de uma vez? Falou que sim. Como seria essa dor? Ele só repetiu a palavra dor. Uma dor muito forte? Falou que sim. Você já tinha sentido algo parecido alguma vez na vida? Disse que não. No corpo inteiro? Falou que sim. Você ficou com medo? Falou que sim. Você sabia que ia morrer? Disse que sabia. Você tinha certeza? Falou que sim. Então essa dor veio acompanhada de uma certeza que você ia morrer? Tá falando que sim. Você esperava morrer por agora ou você esperava se recuperar? Não sabe dizer. Simplesmente estava doente, Falou que sim. mas não queria morrer. Disse que não. E a morte? É porque a pessoa quer ou porque ela vem? Disse que é porque vem. Não tem escolha, não é? Tá falando que sim. Então você sentiu todo o seu corpo doer. Tá falando que sim. Você pediu socorro? Pediu ajuda? Disse que pediu. Alguém te ouviu? Não. Tá falando que não. Então você estava sozinho no quarto do hospital e quando essa dor veio no seu corpo, mesmo você gritando, ninguém te ouviu. Falou que sim. Você acha que demorou um pouco essa dor no seu corpo ou foi rápido? Não sabe falar. E a dor, ela ia intensificando ou ela já veio intensa? Falou intensa. E como você. E como que essa dor veio acompanhada dessa certeza que você ia morrer? Não deu resposta. O que aconteceu com a sua mente nesse momento dessa dor? Disse que foi se lembrando de tudo. Você se lembrou de tudo, exatamente de tudo? Disse tudo. Desde quando você era criança? Tá falando tudo. Quando você já tinha entendimento, não é? Ele falou lembro de tudo. Dá tempo se arrepender? Não sabe.
Mas quando você estava doente, você já andava se arrependendo? Disse que já. E quando esse filme veio na sua mente, você se sentiu culpado? Disse que se sentiu. E o que aconteceu com os seus olhos? Quando esse filme foi passando na sua mente, os seus olhos, o que aconteceu? A sua vista. Ele disse que estava borrado. A sua vista foi ficando embaçada. É, tá falando que sim. E depois desse embaçamento, o que aconteceu? Tá falando que saiu pra fora. Para fora do seu corpo. Tá falando que sim. E qual foi a sua reação quando você saiu para fora do seu corpo? Ah, ele tá falando que viu tudo. É... O que você entendeu tá fora do seu corpo? Ele falou acabou. Acabou a vida na carne? A vida no mundo? Tá falando que sim. E você entendeu o que depois disso? O que você entendeu? Que você estava salvo ou condenado? Ele falou condenado. Por que você sabia que estava condenado? Ele disse pelas obras que fez. Então vamos analisar. De acordo, você viu a sua vida passar como um filme? Aquelas obras fez você entender que você estava condenado? Falou que sim. Mas alguém disse que você estava condenado ou você de si mesmo entendeu que estava condenado? Ele disse que ele entendeu. E você lembrou da palavra do Eterno? Disse que se lembrou. E você sabia o que tinha que ser feito para não ser condenado? Falou que sim. Mas você entende que você não fez? Ele disse que não sabe se fez o suficiente. Ah, então quando você estava fora do seu corpo, aí você veio entender exatamente tudo o que deveria ter feito e você não fez. Tá falando que sim. E a questão de você não fazer, você se sentiu condenado. Tá falando que sim. E depois dessa condenação, o que você via assim fora do seu corpo? Ele tá falando o mundo. E no caso você está aí, né? Você não foi enterrado ainda. E no, quer dizer, ainda não te aconteceu o que vai acontecer. Calma aí, tá bom? E no caso assim, você vendo o mundo, o que você está vendo? Tá falando que ele tá todo destruído. O mundo está todo destruído. Tá falando que sim. E como é a visão fora do corpo? Ele tá falando como se fosse meio preta, escuro, algo assim. Escuro. E também dá para ouvir alguma coisa? Ele falou com dificuldade. E quando está fora do corpo, ainda tem uma participação nesse mundo de ver alguma coisa aqui no mundo material? Ele tá falando que ele viu como se tudo tivesse quebrado, podre. Alguma coisa assim ele tá falando. Você não tinha noção que a realidade era essa fora do corpo, não é? Tá falando que não. Você está com muito medo Tá falando que tá. e você vê os demônios, Tá falando que vê eles. eles estão perto de você, Tá falando que tão. eles falam com você. Disse que fala. O que eles falam para você? Tão falando que vai pegar ele. Algo assim. Eles vão te pegar. Tá falando isso. Tá falando que sim. Mas você tá vendo algum anjo do Eterno aí perto de você? Disse que não. Mas eles não te pegaram até agora, né? Falou que sim. É porque o Eterno tá te guardando, viu? Entendeu? Falou que sim. Porque você envolveu com os canais do Espírito Santo, então o Eterno tá te guardando, tá bom? Disse que tá bom. Então, nesse exato momento, você está com muito medo da condenação eterna, de ir para o lago de fogo, não é isso? Falou que sim. Você sabe que você vai para lá? Assim, no seu entender, depois que você saiu do corpo, você sabe? Falou que sim. Você está com muito medo de ir? Disse que tá. E os demônios estão te ameaçando com isso?
Disse que estão. E fora os demônios, o que mais você vê? Ah, ele tá falando que não tem vida. Não tem nada. O Espírito Santo vai te fazer uma pergunta. O que é morrer? Ah, eu acho que ele não sabe explicar, ele não falou nada. Não tem explicação, não é? Tá quieto só. O que é estar morto? Eu acho que ele não sabe explicar isso daí. Você também não tem discernimento para dizer o que é estar morto, não é? Mas você entende o que é viver a morte, não entende? Falou que sim. Então, viver a morte é o que você está vivendo aí agora. Disse que sim. O que você diz para quem está na Terra ainda? Ele falou se prepara só. Mas se prepara assim. Com que advertência você fala se prepara? Não falou nada. É porque eles não têm noção do que eles vão se deparar quando sair do corpo? Tá falando que sim. Então, o que você diz para eles é que se prepara. Para não sair do corpo na condição que você saiu? Tá falando que sim. Você tem esperança de salvação? Tá falando que não. Nenhuma. Tá falando que nenhuma. Nem com o Espírito Santo falando com você. Tá falando que não. Vocês viram? Vocês viram? Nem falando com o Espírito Santo tem esperança de salvação. Bom, você tem esperança sim, pelo fato de exatamente estar falando com o Espírito Santo. Você sabia? Tá dizendo que não. Você não ouviu os canais do Espírito Santo? Disse que ouviu. Essa foi a tua esperança. O Espírito Santo foi a sua esperança. Olha, você vai ver os anjos vindo buscar você. Tá vendo eles vindo? Disse que agora tá. Olha a tua esperança aí, porque tu ouviu os canais do Espírito Santo. Você está salvo. Eles vão te levar para o reino do eterno. É bom ouvir isso? Falou que sim. Acabou todo o medo, Tá falando que sim. toda a aflição? Tá difícil ouvir ele, mas tá falando que sim. E agora, o que os demônios estão fazendo, sabendo que você vai ser salvo? É como se ele estivesse falando baixo, mas disse que tá gritando. Não sei se ele tá com muito barulho. Os demônios estão gritando, é? É, Porque tu vai ser salvo? eu não sei o que ele disse. Olha, pode ir. Os anjos vão te levar, tá bom? Você tá vendo os anjos levando ele? Tô. Ele estava aqui, não é? Não, dessa vez eu vi em Dessa outro vez não estava lugar. aqui. É. Mas os anjos separou lá onde ele estava. Era como se eu estivesse numa cidade, tava toda destruída, assim. Só que ela parecia que ela era feita de amoeba, sabe? Só que na cor preta. Aí tinha um monte de demônio em volta, o céu tava bem louco, assim. Tipo, numa cor vermelha com preta. Aí depois abriu uma luzona, assim, aí tudo que era feito dessa moeba preta derreteu e sumiu, sabe? Foi o Eterno vindo conversar com ele. É, não, quando pediu pros anjos vir. Os anjos vindo salvar ele. Aí depois os demônios ficou tipo tudo gritando lá e era como se eu não conseguisse mais ouvir o que eles estavam falando direito. Mas tu viu o anjo levando É, ele. era como se eu estivesse subindo assim e tava ficando lá, sabe? Porque era como se eu estivesse perto, eu conseguia ouvir o que ele tava falando, só que era. Conforme os anjos chegando perto, era como se fosse me distanciando dele. Aí Pronto. desceu como se fosse uma escada, assim, tinha até uns postes, mas era tudo formado de ouro. Só que não é esse ouro aqui da Terra, né? Era um ouro assim, bem. Parecia um vidro, assim, liso e brilhava um pouco. Tipo, um pouco muito, eu quero Aí dizer. ele subiu por essa escada. É, Pronto, vamos ver o Gabriel. Gabriel, você, você é velho ou novo? ele tá falando que é velho. Muito velho ou mais ou menos velho? Ele falou que pelo que se lembra tinha 70. Você achava que já ia partir agora? Ele disse que provavelmente. Por causa da idade? Falou que sim. É. Então, você, você há muito tempo estava doente ou sua doença foi assim rápida? Eu acho que ele falou uns 3 anos atrás, por aí. E você estava no hospital ou em casa? Ele falou que um pouco em casa e depois no hospital.
Então você passou a ouvir os dois canais do Espírito Santo? Ele tá falando que sim. Você ouviu um pouco em casa e um pouco no hospital ou só no hospital? Ele falou os dois. Então você já achava que ia partir mesmo. Tá falando que sim. E como foi esse. Ah, peraí. E também você aprendeu toda a verdade através dos canais, não é? Ele tá falando que sim. Você conheceu o verdadeiro nome Yahushua, não é? Tá falando que conheceu. Você concordou com tudo que você ouviu? Acreditou? Disse que acreditou. Tá bom. Olha, isso que você está respondendo, porque o Eterno está falando com uma alma que desencarnou, né? Antes, né, do corpo ser enterrado, não é assim? Vai colocar no YouTube, sabia? Essas respostas suas. Ele tá falando que não sabia. Uhum, é. Para as pessoas que acreditam que morreu, acabou, quando elas ouvir você falando, através da boca do nosso irmão, que tem os olhos espirituais abertos e está vendo você e está falando o que você está falando, para que aqui os irmãos escutem, essas pessoas entender que não é assim, morreu, acabou, morreu, continua vivo, não é assim? Você não está vivo? Ele disse que tá. Correto. Então, o irmão aqui, que ele tem os dons do Espírito Santo, que ele tem os olhos espirituais abertos, o irmão está vendo você, e o irmão ouve você falar e fala aqui com o Espírito Santo. E assim vai ser colocado no YouTube para as pessoas ouvirem através do irmão você vivo aí falando fora do seu corpo. A realidade não é essa? Tá falando que sim. Então, como foi que aconteceu a hora que você morreu? O que aconteceu quando você morreu? Ele tá falando que sentiu uma dor de cabeça. Você sentiu uma dor de cabeça. A dor era muito forte? Ele fala como se tivesse sofrido uma pancada, algo assim. Você já tinha sentido alguma dor comparado a essa? Antes? Ele disse que já caiu algumas vezes de bicicleta. Mas a pancada foi igual a essa? Ele fala como se o sentimento fosse parecido, como se ele tivesse caído de alguma coisa. E bateu a cabeça. É, tá falando que sim. E você estava sozinho no hospital na hora ou tinha alguém com você? Ele falou a família dele. A família estava com você. Falou que sim. E você comentou com alguém da família sobre a dor de cabeça? Falou que sim. E eles falaram alguma coisa? Ele falou que levou, falou pronto-socorro ele. Ah, então no caso ele estava em casa. Tá falando que sim. Então você estava em casa, vamos dizer, depois que você ficou doente, você ficava um tempo em casa, um tempo no hospital, não é isso? Falou que sim. Aí o dia que você sentiu essa dor de cabeça, comparado uma pancada na cabeça, aí te levaram para o hospital. Falou que sim. E tua família ficou lá com você? Disse que ficou. E depois você ficou internado? Você ficou internado? Disse que ficou. E como foi? Essa dor, ela foi só intensificando? Disse que foi, se intensificando. E a tua família te deixou lá e veio embora ou continuaram lá com você? Ele disse que ficou o quanto pôde. Aí depois tu ficou lá no quarto sozinho? Ou tinha mais alguém com você? Ele disse que ficou sozinho. Aí o que acontece quando você ficou sozinho? A dor foi piorando? Foi ficando pior? Disse que foi. E que mais aconteceu dessa dor ficando pior? Ele disse que era como se ele fosse perdendo os sentidos do corpo. Foi perdendo os sentidos do corpo. E o que aconteceu assim na tua mente? Na mente, o que aconteceu? Ele disse que as coisas ficou mais fácil, mais claro de entender.
A tua vida passou como um filme na tua cabeça ou não? Tá falando que sim, passou. Então, ao mesmo tempo que tu ia perdendo assim o sentido, o filme veio na tua cabeça. Disse que veio. E você tinha certeza que ia morrer? Ele falou com certeza. Depois que o filme veio da tua vida, veio essa certeza junto? Disse que veio. E o que você sentiu na hora, sabendo que ia morrer? Falou medo. Mas um medo que ninguém podia te livrar, não é? Falou que sim. Ninguém podia parar o que estava acontecendo no seu corpo, não é? Tá falando que sim. Aí você se lembrou de tudo. Disse que se lembrou. Então você entendeu que o que você fez foi errado. Ele tá falando que entendeu muito. Você conhecia a palavra do Eterno. Disse que sim, conhecia. Então você entendeu que você deveria ter obedecido a palavra. Ele falou muito mais. Muito mais do que obedeceu. Teria obedecido além. Falou que sim. Então, na hora que você estava morrendo, você entendeu tudo, exatamente tudo. O que deveria ter feito. Disse que entendeu. Para ser salvo. Falou que sim. Então, se você tivesse obedecido a palavra, você seria salvo? Ele falou com certeza. Então a tua condenação foi não ter obedecido. Ele falou que sim. Aí o que aconteceu com a tua visão, a tua vista? Ah, ele falou que ele não enxergava, disse que já enxergava mal. Mas enxergava mal antes desse momento? Ou quando aconteceu esse momento ficou enxergando mal? Ele falou os dois. Então, quando tu começou a ver a tua vida em um filme, na tua mente, aí a tua visão ficou pior? Tu não enxergava mais nada? Falou que sim. Dá tempo de se arrepender? Ele disse que não sabe. Mas quando tu estava já nesse processo de enfermidade, tu andou se arrependendo? Ele disse que pediu perdão pelas coisas que fez. Quando já estava doente? Falou que sim. E quando tu ouviu esses dois canais do Espírito Santo, tu também andou se consertando? Tava falando que no começo foi difícil, mas depois falou que sim. Começou a entender o que o Espírito Santo falava, não é? Falou que sim. Mas você observa, mesmo assim, não tinha feito o suficiente para ser salvo, não é? Falou que sim. Aí tu já entendeu que estava condenado. Falou que sim. O filme na tua mente já dizia que a tua vida, o teu estilo de vida te condenou. É isso? Tá falando que sim. E tu estava sozinho, não teve ninguém nem para você falar alguma coisa, né? Quando a dor veio, né? Assim, de uma forma que você viu que já era a hora, né? Tá falando que sim. Aí o que aconteceu mais? Depois, o que aconteceu mais? Ele falou saiu, algo assim. Você viu você saindo do corpo? Não, disse que não. Apenas quando você se viu, estava fora do corpo. Falou que sim. Aí o que você entendeu? Você está na cama lá, o seu corpo, e você fora do corpo. Como você viu isso? Ele tá falando que ele não viu. Não, como que você se enxergou o seu corpo lá e você vivo? Você tinha esse entendimento que você ia continuar vivo? Ele disse que apareceu num lugar que ele não conhece. Você apareceu em um lugar que você não conhece? Você não estava lá perto do seu corpo? Não. Você saiu, já estava em outro lugar? Falou que sim. Então você não viu o seu corpo quando você saiu dele? Não. E você tem noção de onde você estava? Disse que tava no hospital. Então você ficou caminhando lá pelos corredores do hospital? Não. Tá falando que não. E onde assim você estava exatamente no hospital? Não era lá perto do seu corpo? Não? Ele falou antes de morrer.
Ah, antes de morrer você estava no hospital. Tá falando que sim. Mas quando você saiu do seu corpo, você não ficou lá vendo o seu corpo? Não, disse que não. Então você estava aonde? Ele disse que só apareceu aqui onde tá. Não viu o corpo dele nem nada. Nem hospital. Olha, esse seu caso é diferente, porque outros que já conversamos aqui viu lá o corpo deitado na cama e viu que estava vivo, mas estava fora do corpo. Então, no seu caso, não foi assim. Você já entendeu que estava morto e não tinha mais nada a ver com o seu corpo. Falou que sim. E agora você está aqui no altar do Espírito Santo, é isso? Ele disse, eu acho que é. Ele não sabe também. E você, tá vendo ele aonde? Parece que é aqui, só que aqui tá bem diferente, tá totalmente branco assim. Aí mostra que ali e ali aqui é como se a gente fosse anjos que tá olhando pra ele só. Aí o Eterno fica na direção da janela ali. É. Então, os anjos trouxeram para o altar do Espírito Santo. E aquele outro também trouxe? O que foi depois dele? Primeiro que Não, ele? aquele lá tava no meio da cidade. Se é que era uma cidade aquilo, esse daqui não. Ah, então é isso aí. Os anjos trouxeram para o altar do Espírito Santo. Então, o irmão que tem olhos espirituais abertos está vendo você no altar do Espírito Santo. Tá bom? E você? O que você vê com sua visão espiritual aí? Você no mundo espiritual, o que você vê? Ah, ele tá falando como se fosse muito chique, alguma coisa assim. Muito Não, chique? eu não sei que palavra ele usou, não consegui entender. Mas peraí, o que seria chique para você? Ele falou que nunca viu vidro nessa pureza. É, você está no altar do Espírito Santo. Olha, os irmãos que estão aqui, que faz parte das orações com o Espírito Santo, não tá vendo o que você vê, porque você está no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Você já saiu do corpo. E os irmãos que estão aqui ainda tá vivo, né, no corpo, eles não estão vendo nada. Você pode dizer o que você está vendo aí, no altar do Espírito Santo? O Ele tá falando alguma coisa do chão. que que você está vendo no chão aí? Como é que é o chão? Eu consigo ver o que ele tá vendo, mas ele tá falando que o piso é de um material que ele nunca viu. Ele tá falando que é muito liso. É bonito? Ele tá falando que é. Você gostou do altar do Espírito Santo? Tá falando que gostou. O que mais você está vendo no altar do Espírito Santo? Ele tá falando que as cortinas são muito bonitas. O que mais? Ele tá falando que gostou dos desenhos que tem na parede. Olha, você está vendo? Observa. Você é um homem privilegiado. Os irmãos que estão aqui ainda no corpo de carne, que não desencarnaram ainda, não conseguem ter essa visão do altar do Espírito Santo. Eles estão vendo normal, apenas uma sala. Tá vendo? Você que está no mundo espiritual, você está tendo o privilégio de ver a realidade no mundo espiritual do altar do Espírito Santo. Olha, Tipo, ele fica parado no meio, ele não pode se mexer, sabe? mas ele pode olhar para os lados? É. Então, que mais você está vendo? Que mais? Ele tá falando que os. Acho que é Ele falou ilustre, eu não sei se ele falou certo. Mas esses Lustre é negócios. aquele negócio assim de luz, né? É, ele falou que os negócios de vidro que fica no teto é muito bonito. Aí dá pra ver que o teto é azul também. Tipo, esse negócio de vidro bem puro com esse teto azul combina. Você já tinha visto uma coisa de bom gosto assim? Disse que não. O que você tem a dizer do altar do Espírito Santo? Ah, ele não falou nada. Ele. Não sei se tem palavras, tá quieto só. É, vamos dizer que você ficou sem palavras. É, parece que é isso. Não falou nada não. Tem beleza igual? Ele tá falando que não. Por todos os lugares que você conheceu na Terra, alguma coisa se compara à beleza do altar do Espírito Santo? Ele tá falando que não tem como. Você está feliz por estar no altar do Espírito Santo? Ele disse que tá com medo. Olha, você está vendo a situação? Mesmo você conversando com o Espírito Santo, mesmo você vendo o altar do Espírito Santo, você ainda está com aquela sensação de condenado, não é? Falou que sim. Você consegue ver alguém no altar do Espírito Santo?
Ele disse que vê luzes. Luzes. E você consegue ver quem está falando com você? Disse que só escuta, mas não vê. Mas o altar você está vendo. Disse que sim. Então você está vendo o piso muito bonito, não é? Tá falando que sim. Você não consegue dizer a cor do piso. Parece que ele falou caramelo. Caramelo? E as paredes? Ele foi um pistache do nada. E você está vendo muitos desenhos? Falou que sim. Você pode dizer algum desenho aí que você está vendo que seria? Ele fala como se fosse arte rupestre, sei lá o que que é isso. Olha, os irmãos tá conhecendo o altar através de você, viu? Porque os irmãos aqui não tá vendo nada. Eles só tá vendo a parede normal, o piso normal. Você que tá dando esses detalhes espirituais, porque você está na dimensão espiritual. Você tá entendendo? Ele fala como se o. Não sei se ele falou do piso ou da parede, mas é como se fosse um fluxo de água. Pelo menos é o que ele disse, como se desse essa impressão. Ele tá falando de um monte de pedrinhas, que ele não sabe o nome. Tá falando só a cor pra mim, pedrinhas, tipo, preciosas. Vermelho, amarelo, branco, algumas nas cores pretas, como se brilhasse assim numa cor de uva. É, você falou que os desenhos são o que mesmo? O irmão ver na internet. O que, que é isso? O irmão falou que não sabe o que exatamente são esses desenhos. Você pode repetir de novo o desenho? Ele falou que é como se fosse uma arte rupestre, mas ele não sabe se esse é o nome certo. Correto. Ele só falou que é desenho simples. É, e você está vendo janela? Disse que, disse que vê. Quantas? Falou quatro. Elas são grandes? Disse que consegue passar por elas. Elas têm cortina? Falou que tem. Como é que pode, né? Um homem chamado. Como? Ele falou Gabriel. Um homem chamado Gabriel, né? Que sabia que você está participando do ministério da salvação das almas no velório? Sabia? Disse que não. Olha, esse é um ministério que o Eterno está fazendo aqui na Terra, que é salvando as almas no velório. Acredita uma coisa dessa? Não falou nada. Você é um bem-aventurado. Mas as almas que passarão pelo altar do Espírito Santo são as almas que ouviram os dois canais do Espírito Santo. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Lembra deles? Disse que se lembra. Então você é uma dessas almas bem-aventurada. Você também ouviu falar do arrebatamento? Lá? Disse que ouviu. Falou também no mundo espiritual, ouviu? É isso daí. Então, esse ministério do Eterno, que é o ministério da misericórdia, ele está salvando as almas no velório antes do arrebatamento. Então, você é um bem-aventurado por ter sido alcançado por essa misericórdia do Eterno. O que você tem a dizer sobre isso? Ainda, Ah, não falou nada. ainda está com medo? Disse que tá. Então, o que você tem a dizer mais do altar do Espírito Santo? Os irmãos estão conhecendo o altar através de você. Eles não têm olho espiritual aberto para enxergar igual você, que está aí vivo no mundo espiritual, fora do seu corpo, não é verdade? Ah, ele tá falando que é muito liso, muito puro. Ele falou que é como pegar um lençol branco, tipo, meio fino, e deixar, tipo, passar o vento, assim, fazer aquele sol levantar, sabe? Com aquelas ondas. No caso, as cortinas. Não, ele fala como se o ambiente emanasse uma coisa parecida com isso que ele disse. Muita paz, não é? Ele tá falando que sim. Muita paz. E você pode dizer a cor das cortinas? Eu não sei se ele conhece muita cor, não. Ele tá falando bege, depois falou camurça. E você vê porta no altar do Espírito Santo? Não, disse que não.
Você está vendo só janelas. Falou que sim. O que você entende dessa palavra bem-aventurado? Eu não entendi o que ele falou, não sei se ele falou sortudo ou misericordioso. É por aí. É por aí. Então, você vai conhecer o Espírito Santo, você vai conhecer o Eterno, você vai conhecer Yahushua. Que é que você já conhece, mas a mente de vocês foi apagado. A verdadeira história de vocês, tá bom? Você lembra que o canal falava que vocês eram anjos de lá? Lembra? Disse que se lembrou. Que o canal falava da rebelião? Lembra? Disse que se lembra. Que vocês são anjos arrependidos? Ele disse que se lembra de tudo. Que Yahushua veio recuperar vocês? Ele tá falando que ele sabe por que ele veio. É isso aí, você está entendendo? Falou sim. Então, Gabriel, você é um bem-aventurado e faz parte da misericórdia do Eterno. Você está salvo. É bom ouvir isso? Ele falou muito bom. Acabou todos os medos. Falou que sim. Você pode ver os anjos vindo lhe buscar e você falar para o pessoal que está te ouvindo que os anjos estão chegando. Você pode. Falou que pode. Tá vendo eles vindo? Viu. Quer dizer, vi. Ele tá falando que viu. Quantos anjos? 2. Tá vendo? Então eles vão levar ele pela escada daqui? Mostra que não tem porta, mas quando os anjos chegou perto, aí a parede só se abriu. Acho como se fosse aquele negócio de elevador. Então, você conseguiu ver claramente os anjos? O Gabriel? Conseguiu? Ele tá falando que sim. Eles vieram lhe buscar para levar você de volta para o reino do Eterno. Aí sabe para onde você vai? Você vai ficar lá nas cadeiras, sentado lá em cima, esperando o arrebatamento acontecer. Sabia disso? Ele tá falando que não, não sabia. Agora você sabe. E quando subir, a gente vai lá conhecer o pessoal desse ministério aqui, viu? Que foi salvo no velório. Vamos conhecer você, viu? Na verdade, não é o Espírito Santo que vai te conhecer, já te conhece. É os irmãos, tá bom? Ele tá falando que sim. Então, começa a pular e agradecer o Eterno pela misericórdia dele sobre você. Ele tá pulando. Tá, tá, Ele tá pulando. tá. Então, Gabriel, vai embora. Os anjos te levam, tá bom? E espera o resultado de tudo. Aí você vai conhecer os irmãos da oração, tá bom? O irmão dos canais, tá bom? Falou que sim. Vai em paz. O medo acabou. Não acabou? Ele tá falando meio baixo, ele tá subindo já. Pronto.